Saudações a todos que estão assistindo essa aula, eu sou o professor Bruno e hoje eu vou falar sobre o método científico e os modelos de universo. O objetivo dessa aula é analisar e utilizar modelos científicos propostos em diferentes épocas para avaliar a evolução da visão cosmológica através dos séculos. Essa é uma aula de história da física, como que a gente vai ver de acordo com a visão de uma série de cientistas que contribuíram para a visão de mundo que nós temos hoje, para a física como ela está nos tempos atuais. E o marco inicial disto é Tales de Mileto, pois até então os fenômenos naturais eles eram explicados através da mitologia, de mitos que envolviam deuses e entidades da natureza. Tales, que é considerado como o primeiro filósofo, formulou uma explicação racional sobre o universo sem recorrer ao sobrenatural. Conta o historiador grego Heródoto que em 585 a.C., no dia 28 de maio, Tales previu um eclipse solar. Tales utilizava a matemática dedutiva na resolução de seus problemas e esta matemática dedutiva foi o que possibilitou o seu sucessor, o filósofo Pitágoras de Samos, a conceber um universo regido por relações matemáticas. Pitágoras ele é mais conhecido pelo teorema que leva o seu nome, mas uma das descobertas mais importantes e significativas para a física é a descoberta da série harmônica. Pitágoras ele conseguiu relacionar razão entre os comprimentos de cordas vibrantes de um instrumento musical e o intervalo das notas musicais. Assim, os pitagóricos eles criaram o seu modelo de universo baseado nas esferas, na harmonia das esferas, em que os planetas, as órbitas dos planetas, elas eram relacionadas às notas musicais. Séculos depois, temos a contribuição de Aristóteles. Aristóteles sistematizou algumas concepções dos pitagóricos, como a explicação da matéria pela teoria dos 4 elementos e também o modelo geocêntrico. Aristóteles foi a primeira enciclopédia do mundo antigo. Ele falou sobre tudo o que o ser humano conhecia até então. E durante os séculos seguintes, a teoria de Aristóteles, a física de Aristóteles foi como a principal forma de explicar o mundo, mas não sem com que alguém a contestasse. Por exemplo, Aristarco de Samos, que foi o primeiro a propor o sistema heliocêntrico, ou seja, o Sol no centro, com que a Terra girando ao redor do Sol. Ele, observando os tamanhos do Sol, da Lua e da Terra, chegou à conclusão que o Sol era muito maior e, portanto, o Sol deveria estar no centro. Mas, nessa época, pesou a opinião de Aristóteles, que era a grande enciclopédia de então. A física de Aristóteles eram também como leis, como dogmas, e ela foi sistematizada por Cláudio Ptolomeu, que mesmo que o sistema geocêntrico não respondesse de forma significativa todos os fenômenos observados, ele fez alguns remendos na teoria para conservá-la. Então, durante toda a Idade Média, ficou como um mundo cuja Terra era o centro do universo. Fazemos menção a Hipátia de Alexandria, que chegou à mesma conclusão de Aristarco e propôs que o centro do universo deveria ser o Sol. Hipátia também é considerada como o último dos filósofos da Grécia Antiga. Então, após disso, tem-se o período da Idade Média,
em que não teve grandes avanços na ciência e foi considerada a física de Aristóteles como o dogma oficial. Até o período chamado do Renascimento, em que houve grandes mudanças na forma com que o ser humano observa o mundo. E uma das grandes contribuições nessa visão de mundo, para a ciência veio da arte, sobre as leis da perspectiva, em que ela cria uma noção de espaço geometrizado, essa noção que foi utilizada tempos depois na formulação da mecânica clássica. Um dos grandes nomes do Renascimento foi o astrônomo polonês Nicolau Copérnico. Ele, novamente, então, propôs o heliocentrismo e promoveu a chamada Revolução Copernicana, pois estava tirando a Terra do centro do universo. A obra que Nicolau Copérnico publicou um pouco antes da sua morte foi considerado um livro proibido, porém houve quem leu, e, por exemplo, Giordano Bruno, que com esse conhecimento ele propôs o pluralismo cósmico, em que ele propunha que cada estrela no céu era um sol para uma série de planetas que aí eles orbitavam, e cada planeta um mundo. Então, para Giordano Bruno, o universo era infinito. Ele foi condenado pela Inquisição em 1600 e morreu queimado na fogueira. Outro que foi condenado pela Inquisição foi Galileu Galilei. Ele é chamado o pai do método científico, em que as ideias elas devem ser provadas através das experiências. Fazendo experiências, ele conseguiu relacionar, utilizando a noção de espaço geometrizado, no tempo de queda e a distância de corpos em queda, formulando então as primeiras relações da mecânica clássica. Seguindo Galileu, também Johannes Kepler, que era contemporâneo de Galileu, utilizou a matemática desenvolvida por um matemático grego lá dos tempos antigos, e ele conseguiu formar as leis de Kepler da mecânica celeste. São leis geométricas que demonstram matematicamente as órbitas dos planetas em elipses ao redor do Sol, mostrando de uma maneira matemática que o Sol estava no centro, a Terra e os demais planetas orbitando. Isaac Newton utilizou a terceira lei de Kepler para desenvolver a lei de gravitação universal, mostrando não só que a Terra orbita o Sol, mas por quê? Por essa força da gravidade que Newton demonstrou, e ele também conseguiu sintetizar as leis do movimento nas leis da mecânica. A partir de então, a ciência começou a dar grandes saltos, e nos séculos seguintes a gente pode considerar a contribuição de Sadi Carnot para a termodinâmica, estudando as trocas de energia, e James Clerk Maxwell, que reuniu as leis do eletromagnetismo. Maxwell, quando terminou a sua obra, achava que não havia mais nada a ser descoberto, pois toda a natureza havia sido então descrita na mecânica, na termodinâmica e no eletromagnetismo. Porém, o ser humano naquela época ainda nem tinha descoberto o átomo. E décadas depois da conclusão do trabalho de Maxwell, onde iniciou todo um novo universo dentro das ciências, com a contribuição de Max Planck, que foi o início da física quântica, que concebeu o conceito de quantum, ou menor quantidade de energia possível, a partir das quais a energia assume valores discretos e quantizados.
e de Albert Einstein, que explicou alguns dos fenômenos quânticos, dando, né, uma maior contribuição à física quântica e também à relatividade geral. Albert Einstein, ele conseguiu reunir o espaço e o tempo numa concepção que é junto com a gravidade, em que a gravidade ela curva o espaço-tempo. Isaac Newton descreveu, né, a força da gravidade, mas ele não sabia de onde provinha. E então Albert Einstein conseguiu mostrar, relacionar o espaço, o tempo e a gravidade. E esta foi a última grande revolução científica, que desde então são essas as bases da nossa cosmovisão. Mas vemos nessa história que a ciência é um processo contínuo, que está sempre esperando novas contribuições. Então, qual será as próximas grandes revoluções na nossa concepção de universo? Pensemos nisso e aguardemos. Gratidão por chegar até o final dessa história.